Graça e paz do Senhor esteja com todos vocês. 在我们还没有开始之前，我们来做一个祷告。Antes de iniciar, oremos. 主耶稣，我们感谢你，今天我们普语华语一同聚会。Senhor Jesus, nós te agradecemos porque o Ministério Português e Mandarim estamos juntos para te adorar. 我们向你献上感谢，我们不分彼此。Nós te agradecemos porque não medimos ministério ou outro. 我们在这里一同祷告，一同赞美上帝。 Estamos aqui orando em unidade e adorando juntos. 但愿你的名在这里被高举， Que o seu nome seja exaltado nesse local. 但愿你的名得着荣耀。 Que o seu nome seja glorificado. 父神，我们再一次要来看你的话语。 Mais uma vez, Senhor, nós queremos ler as suas palavras. 恳求圣灵赐给我们一颗谦卑的心， Que o Espírito Santo possa nos dar coração de humildade. 让我们从你的话语得到帮助，得到力量。 E que através da tua palavra possa nos ajudar e possa nos encorajar. 求圣灵来掌权在这个会所， Que o Espírito Santo possa estar reinando nesse local. 掌权在我们每一个人的心中。 Reinando no coração de cada um. 我们在你面前同心祷告仰望， E assim nós em unidade orando. 都是奉靠主耶稣基督的圣名。 Em nome de Jesus Cristo. 阿门。 Amém. 刚才我们所读的圣经大家都非常的熟悉。 Na passagem da Escritura que foi lido agora, todos nós conhecemos bem. 今天要分享的题目是教会的工作。 Hoje quero compartilhar, o tema de hoje é obras da igreja. 因为等一下我们要开会员大会， Daqui a pouco iremos fazer a Assembleia Geral. 我想多留一点时间给我们的长老分享。 E quero dar mais tempo para que os presbíteros possam estar aqui explicando. 或者是我们当中有人有疑问的，我们都可以在会员大会的时候来提出。 E também aqueles que tenham alguma dúvida, perguntas, possam estar efetuando as perguntas. 所以我今天会比较简单的，我要来跟各位来分享教会的工作。 E por isso serei bem breve nas minhas palavras. 刚才所读的经文，它在描述初代教会的活动。 No trecho bíblico fala sobre as atividades da igreja primitiva. 这个活动不是一周一次或者是2次而已。 Essas atividades não eram realizadas uma ou duas vezes por semana. 而是天天，并且它不限于在圣殿里，也在圣殿和家庭的当中来举行。 Mas as atividades eram todos os dias e não se limitava apenas ao templo, mas também nos lares. 说实在的，这种天天聚会的方式，很坦白的说，已经不适合现在的工商的社会。 Na verdade, essa forma de reunir todos os dias não é muito adequada, né, para a nossa sociedade e o comércio. 我们也很难去实行。 E acredito que é realmente difícil de realizar. 虽然是这样，但是我们应该有这种天天的精神来遵守耶稣的教训，天天亲近上帝与弟兄姐妹们有彼此团契有更好的相交的生活。 Mesmo assim, nós devemos ter o espírito diário a obedecer os ensinamentos do Senhor Jesus, nos aproximar de Deus e cada dia ter uma vida em comunhão com nossos irmãos. 我想这是身为一个基督徒我们应该有的这种态度。 Acho que isso que cristão deve ter. 有关于教会的工作，在观念上教会的工作可以分成装备的工作，还有侍奉的工作。 Em relação à obra da igreja, conceitualmente, a igreja
divide em duas partes, trabalho de obra de equipar e a obra de servir. 就好比42节所记载的，信徒都恒心遵守使徒的教训，彼此交接、擘饼、祈祷，这就是在装备我们去侍奉，也就是我们侍奉的根基。E para os crentes, como está escrito no versículo 42, e os crentes perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Isso nos equipa para servir e também é a nossa base do nosso servir. 而里面相交团契它不是单单只是聚在一起的意思，而是要能有彼此的分享的一个关系。Comunhão e unidade não significa simplesmente ideia de se reunir, mas também de compartilhar e zelar um pelo outro. 那在传福音的方面呢，最有的力量传福音不在于我们能言善道的讲道，乃是在于基督徒，我们因为接受耶稣基督以后，我们在生活上有所改变，在生活上我们有美好的生活见证，这样你就自然能使教会的慢慢的在增长。E quanto à evangelização, o evangelismo mais poderoso não está na eloquência da pregação, mas na mudança da vida dos cristãos depois que eles aceitam Jesus Cristo e seus maravilhosos testemunhos da vida. Isso naturalmente levará ao crescimento da igreja. 就好像47节他圣经所说的得众民的喜爱，主将得救的人天天加给他们。 Assim como está no versículo 47. E eles alcançavam a graça de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente aqueles que iam sendo salvos. 主将得救的人天天加给他们这是主的心意。 Pessoas salvas eram acrescentadas à igreja. Essa é a vontade do Senhor. 因为他不愿意有一人沉沦，乃愿人人都悔改。 Porque Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 但是今天撒旦的工作，他却不是如此。 Mas hoje a obra de Satanás não é assim? 他要把一些问题把一些不守规矩的人多多的加给教会。 Ele quer acrescentar vários problemas e pessoas indisciplinadas à igreja. 教会的问题多，不守规矩的人一多是非这个搅扰就会接踵的不断的来出现在教会。 Quando houver problemas dentro da igreja e as pessoas que não seguem as regras da igreja, disputas e distúrbios continuarão a surgir. 请问，如果是这样，人多有什么用呢？ Pergunto, se for dessa forma, qual o objetivo de ter bastante pessoas na igreja? 里面空空的没有上帝的地位经不起试探，也受不了考验挨不住这个打击，马上就垮掉了。 Por dentro é vazio, não há espaço para Deus, não resiste à tentação, não suporta a prova, não consegue resistir ao golpe e se desmonora no instante. 所以我们要求主怜悯我们，把得救的人天天加给教会。 Que Senhor tenha misericórdia de nós e acrescente almas salvas na nossa igreja, todos os dias. 不要将问题，不要将一些不守规矩的人多多的加给我们。 Que não nos acrescente problemas ou pessoas indisciplinadas. 教会多一个不守规矩的人，教会就多一个问题。 Se houver uma pessoa indisciplinada, a igreja terá um problema a mais. 这样的多，我们还倒不如少。 É melhor ter menos pessoas assim do que ter muitas pessoas. 因为不守规矩的人最容易给撒旦留地步，来败坏人的信心。 Porque as pessoas que não seguem as regras têm mais chance de dar um lugar a Satanás e corromper a fé das pessoas. 接下来我就要用教会工作的内容、教会工作的态度，我要来跟弟兄姐妹们简单来分享几件事情。 Em seguida, compartilharei apenas algumas
algumas coisas com os irmãos sobre o conteúdo e atitude da obra da igreja. 第一方面提到教导和见证， Primeiro ponto, aspecto é ensinar e testemunhar. 教会第一项工作就是要传福音。 A primeira tarefa da igreja é pregar o evangelho. 主耶稣说：“你们要去，使万民做我的门徒。” O Senhor disse: vão e façam discípulos de todas as nações. 传福音往普天下传福音是主耶稣的吩咐，也就是我们基督徒最重要的责任。 Pregar o evangelho a todo o mundo é mandamento do Senhor Jesus. 圣经在不同的时代都给每一个人有不同的感动。 A Bíblia inspira pessoas de diferentes maneiras em todas as épocas. 而往普天下传福音是一贯的不变的一个命令。 Mas o seu mandamento de pregar o evangelho em todo o mundo é um mandamento consistente e imutável. 或许有人以为如今的欧洲、亚洲、澳洲或者是非洲、美洲的各大洲，岂不都是有许多的礼拜堂了吗？ Talvez alguns possam pensar que a igreja no mundo todo, na Europa, Ásia, Austrália, África e América, sim, todos, tem muitas igrejas ao redor do mundo. 不错，确实有许多。 Sim, de fato, tem muitas igrejas. 不过事实上，今天的世界许多角落还有未有福音传过的地方。 Mas o fato é que há muitos cantos do mundo onde o evangelho ainda não foi pregado. 主耶稣对门徒说：“父怎样差遣我，我也照样差遣了你们，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，做我的见证。” Assim diz o Senhor aos seus discípulos: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. 可见传福音这件事情的责任是何等的重大。 Isso mostra quão importante é pregar o evangelho. 今天的经文里又说，所有信徒都一心遵守使徒的教导。使徒以从主耶稣所领受的教训教导信徒，他们身体力行在做这个事情。 E a escritura também que lemos diz: todos os crentes obedecem ao ensinamento dos discípulos, dos apóstolos e de todo o coração. E os apóstolos ensinam os crentes com os ensinamentos que receberam do Senhor Jesus e os colocaram em prática. 他们借着神迹奇事见证所传的道，使信主的人都很愿意的在一处。 Por meio de sinais e maravilhas, a palavra é pregada e testificada para que todos os crentes no Senhor estejam dispostos a estar junto. 求主帮助我们弟兄姐妹们我们能配合教会的事工我们也特别愿意扎根在上帝的话语上使我们蛮有生活上的见证，来为主得人。 Que o Senhor nos ajude aos irmãos a cooperarem com o ministério da igreja e estarem dispostos a se enraizarem na palavra de Deus para que possamos ter testemunho de vida e ganhar pessoas para o Senhor. 第二方面谈到团契跟关怀。 Segundo aspecto é sobre união e zelo. 圣经里面有提到彼此的交接。 A escritura menciona a comunhão com outros. 这里的彼此交接，它是表示一种深度的灵里面的交通、关怀，还有共享。 A comunhão entre si indica uma profunda comunhão espiritual, zelo e o compartilhamento. 是一种情感上的连结。 É uma conexão emocional. 除此之外，更要有实际生活上的需要要有照料。 Além disso, também devemos cuidar das necessidades da vida real. 凡物公用，愿意跟人分享照个人所需要的分给个人。 Compartilhar tudo com os outros e distribuir a todos de acordo com as suas necessidades. 这样的关怀是出于基督里面的爱。 Esse zelo vem do amor de Cristo. 这是教会应该做的工作。 Esse é o trabalho que a igreja deve fazer. 并且在教会里面上帝所看重的是有集体的信仰群体灵里面的敬拜。 Esse trabalho que a igreja deve fazer na igreja é o que Deus valoriza, é a fé coletiva e a adoração em grupo.
不是你单独的到教会敬拜你根本就不想跟人有打交道也不想去跟别人有认识。Não é que você vai à igreja sozinho para adorar a Deus, sem querer lidar com outras pessoas ou conhecer outras pessoas. 只是自己在那里心满意足心安理得就好，这不是上帝的心意。E não apenas se sentir satisfeito e à vontade, essa aí não é a vontade de Deus. 上帝的心要我们有集体的崇拜，也要有彼此的关怀相交。Deus quer que adoremos coletivamente e cuidemos com o outro. 接下来提到有崇拜跟这个圣礼。Terceiro aspecto menciona culto e liturgia. 圣礼虽然是一种仪式，但是它含有象征的意义。Embora a liturgia seja ritual, ele contém significado simbólico. 在旧约里，对这个仪式，它的规定很严格。O Antigo Testamento tem leis muito rígidas sobre rituais. 虽然是这样，但是我们当知道，有仪式未必有崇拜的心。Mesmo assim, devemos saber ter rituais não significa necessariamente ter coração de adoração. 但是你有一颗崇拜的心，你一定会用仪式来表达。Mas se há coração de adoração, deve haver ritual para expressá-los. 就好像我们当中奉献的人，你未必表示他就是一个非常虔诚的人。Assim como uma pessoa dedicada não significa necessariamente que ela seja uma pessoa piedosa. 但是一个虔诚的人，他一定有所奉献。Mas uma pessoa piedosa deve ser, com certeza, é uma pessoa dedicada. 初代教会他们的信徒，他们不只是在形式上的聚会。Os crentes da igreja primitiva não realizavam apenas reuniões formais. 他们更是无时无刻在赞美上帝，并得到全体民众的好感。主就将每天都把得救的人加给他们。Eles louvavam ao Deus e todo o tempo e eram queridos por todo o povo, e assim o Senhor acrescentava a eles todos os dias aqueles que eram salvos. 有关于赞美上帝，上帝给我们的启示是我们无论在极端的患难中，我们不仅不应该发怨言，我们更需要来赞美上帝。Em relação a louvar a Deus, a revelação que Deus nos dá é que não importa quão extremo seja o sofrimento, não devemos apenas reclamar. 因为唯有在患难中，才能学到什么是真正的忍耐。Mas também louvar a Deus, porque somente no sofrimento podemos aprender a verdadeira paciência e a perfeita paciência. 完全的忍耐。A perfeita paciência. 最后，你必定可以得到超乎你所求所想的祝福。No final, você definitivamente receberá bênçãos que vão além do que você pede ou imagina. 第四提到祷告跟侍奉。Quarto aspecto menciona oração e servir. 祷告是教会还有我这个人跟上帝的交通。A oração é a comunicação entre igreja, eu e Deus. 是我们最基本的信仰。É a nossa crença mais básica. 我们透过祷告来对准上帝。Por meio da oração podemos nos conectar, concentrar em Deus. 从他来领受意象，我们得到能力。Receber a visão e o poder do nosso Senhor. 就如同使徒行传3章讲到彼得、约翰到圣殿去祷告，看到有一个摊子坐在圣殿美门口在求周济。 Assim como está escrito em Atos 3, quando Pedro e João foram ao templo para orar, viram paralítico sentado no portão formoso pedindo a esmola. 但彼得说：“我金银我都没有，我奉我所信的主耶稣基督的名，要你起来行走。” E o Pedro disse: Não tenho prata nem ouro. Em nome de Senhor Jesus Cristo, em que creio, ordeno e que você se levante e ande. 之后，彼得伸手一拉，那个摊子马上就跳起来行走，并
并且开口赞美上帝。 Então Pedro estendeu a mão e puxou. Imediatamente o paralítico se levantou, andou e começou a louvar a Deus. 这个是教会在地上所行的头一个神迹。 Esse é o primeiro milagre realizado pela igreja na terra. 到今天，这个神迹对我们来说仍旧非常的重要。 E esse milagre continua sendo muito importante para nós. 今天教会中最需要的就是叫每一个跛腿的人，他能够起来行走。 A igreja que hoje mais precisa é que cada pessoa coxa se levante e ande. 每一个不能行道的人叫他们能够起来行道。 Para que cada pessoa que não consegue viver a palavra, viva a palavra. 每一个不能行善的人能够起来行善。 Que cada pessoa que não consegue fazer o bem, faça o bem. 每一个没有见证的人能够摆出见证出来。 Que cada pessoa que não tem testemunho, seja capaz de dar um testemunho. 每一个退后冷淡的、不可前进的弟兄姐妹们，能够再一次的火热起来。 E que cada irmão que se desviou e se tornou frio e relutante em seguir em frente, se torne fervoroso. 大家一起来，我们来跟随主，来走这条道路，窄的道路。 Vamos todos nos unir para seguir o Senhor e trilhar esse caminho estreito. 我相信这是我们今天教会最需要接受的一个教训。 Acredito que é uma lição que a igreja mais precisa aceitar hoje. 求主来开启我们的心眼，叫我们看见教会的工作，也就是我们的工作。 Que Senhor abra nossos olhos e nos faça ver a obra da igreja que também é o nosso trabalho. 我们每一个人都是教会的一份子，我们不能单独的来生存。 Fazemos parte da igreja e não podemos sobreviver sozinhos. 我们一定要至少要有几种的参与。 Devemos participar de pelo menos vários aspectos. 例如在聚会里面，我们有崇拜、有祷告、有造就。 Assim como tem a adoração, oração e edificação. 我们在团契当中，我们有查经，我们有彼此的交谊彼此的交爱。 E em comunhão, como estudo bíblico, companheirismo, amor mútuo. 再来就是对外，我们有传福音，我们有社会的关怀等等等等。 E aspecto externo, temos evangelismo, assistência social e outros. 以上我们所谈的是有关于教会工作的内容。 Os pontos acima são sobre a obra da igreja. 接下来我们就要看有关于教会工作的态度。 E em seguida iremos ver sobre a atitude da obra da igreja. 第一个就是要有恒心，有愿意的心。 O primeiro ponto é ter um coração persistente e disposto. 属灵生命的建造就好像一棵树，它是要一天一天的慢慢的在成长。 A construção da vida espiritual é como uma árvore, cresce lentamente dia após dias. 有时候要经过炎热太阳的暴晒或者是寒冷的天气、恶劣的环境，它都一直在不断的在扎根成长。 Às vezes essa árvore precisa passar pelo sol escaldante ou pelo ambiente frio e hostil, mas continua a criar raízes e crescer. 我们属灵的生命也是如此，我们要持续不懈的，我们要选择，再选择。 E mesmo vale para a nossa vida espiritual. É uma escolha contínua e incessante. 真正的成长是在困难的当中，你依然可以坚持恒心，还有一颗愿意的心。 Verdadeiro crescimento é persistir na perseverança e ter um coração disposto diante das dificuldades. 这是我们对教会工作应该有的态度。 Essa é uma atitude que devemos ter em relação às obras da igreja. 第二方面提到有同心，还有合一的心。 Segundo ponto é que tenha um coração de unidade. 上帝的教会就好像我们人的身体。 A igreja de Deus é como um corpo humano. 耶稣基督是教会的头，教会是身体。 Jesus Cristo é a cabeça da igreja e a igreja é o corpo. 我们是肢体，我们全身要联络的合适
彼此相爱互助身体才能渐渐的长大满有基督丰富的这个身量。E nós que somos membros, todo o corpo deve estar definitivamente conectado com amor e assistência mútua, para que o corpo possa crescer gradualmente e ser preenchido com a estatura das riquezas de Cristo. 所以今天凡是上帝所选召耶稣所救赎、圣灵所重生的这个信徒，我们都能为身体中的肢体。Hoje todos os crentes são escolhidos por Deus, redimidos por Jesus e renascidos pelo Espírito Santo, também podem ser membros do corpo. 所以我们不分种族、国籍、贫富，我们不分男女，不分老少。E isso nós não nos dividimos por raça, nacionalidade, ricos ou pobres, homens ou mulheres, velhos ou jovens. 我们在基督里同心合意，教会才能兴旺。A igreja só pode prosperar se tivermos uma só mente e só coração em Cristo. 我们可以想想看，如果教会有人妄自尊大，还是不顺服这个权柄，甚至于相咬相吞，各持己见，我们失去了起初的爱心。 E se há pessoas na igreja que são arrogantes, desobedecerem às autoridades e até prejudicarem umas às outras, mantendo suas próprias opiniões e perdendo o amor que tinha no início, como a igreja pode prosperar? 想想看，这样的教会，我们要如何兴旺呢？ E como a igreja pode se prosperar? 我们今天蒙恩成为基督徒，成为肢体的一部分，是因为上帝花了这个重价把我们买赎回来的。 Hoje nós nos tornemos cristãos abençoados e porque Deus pagou preço caro por todos nós. 所以我们在生活上就要配得上上帝的呼召。 E por isso que nossas vidas devem ser dignas do chamado de Deus. 总要温柔谦卑，彼此忍耐，又要本着爱宽容彼此的过失，要竭力保守在圣灵里面的合一。 E devemos sempre ser humildes, gentis, pacientes com outros e perdoar as falhas dos outros com amor. 我们要彼此以和平相连，我们就能有同心合一的心。 E devemos nos esforçar para manter a unidade do Espírito Santo. 第三方面讲到，我们有欢喜诚实的心。 Terceiro ponto tenha coração alegre e verdadeiro. 我们今天做教会的工作，请问你要如何才能拥有欢喜诚实的心呢？ Como podemos ter coração alegre e verdadeiro ao fazer as obras da igreja? 我们来看圣经怎么告诉我们。 Vamos ver o que nos diz a Escritura. 保罗在哥罗西书，他勉励我们说：你们做仆人的，要凡事听从你们肉身的主人，不要只在眼前侍奉，像是讨人喜欢的，总要存心诚实，敬畏主。 E Paulo 无论做什么都要从心里做，像是给主做的，不是给人做的。 E Paulo nos exorta em Colossenses 3, 22 e 23, servos, obedecei em tudo aos vossos senhores terrenos, não sirvais como quando eles vos observam, como para agradar aos homens, mas com sinceridade de coração e com temor do Senhor. Tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e para os homens. 很多时候我们明明在做事情，我们明明是在为人做的， Muitas vezes estamos fazendo para os homens, 我们却说是为上帝做的， mas muitas vezes a gente fala, não, estou fazendo isso para Deus. 这个就是虚假。 E isso aqui é falsidade. 圣经对我们有更高的要求，要我们为上帝做。 E a Bíblia tem uma exigência mais rígida, quer que a gente façais para Deus. 今天我们的手虽然做在人的身上， Hoje as nossas mãos trabalham para as pessoas, 但是我们的心应该放在主的身上。 mas os nossos corações devem estar voltados para o Senhor.
也就是说，我们的手虽然做在人的身上， Em outras palavras, embora nossas mãos estejam trabalhando para os homens, 但是我们的心应该有一个更崇高的目标，那就是为主而做。 é que os nossos corações devem ter um objetivo mais elevado, que é fazer isso para o Senhor. 假如你实在是为主做的，你不管别人反应如何，你都不计较，因为你是为主做的。 Se você realmente está fazendo isso para o Senhor, não precisa se preocupar com a reação, a reação dos outros, porque você está fazendo isso para o Senhor. 做了就好。 Apenas faça. 主啊，你知道我是为你，不是为自己，也不是为了讨人的喜欢，想要得到人的称赞。 Senhor, você sabe que estou fazendo isso por você, não por mim mesmo, nem para agradar os outros ou obter outros elogios. 如果我们是为了得到人的称赞，主就不再纪念我们了，因为你已经得到人的称赞了。 Se vivemos para receber elogio das pessoas, o Senhor não se lembrará mais de nós, porque você já recebeu elogio das pessoas. 人的称赞算不得什么，称赞呢也是突然的。 Elogios vindo de outras pessoas não são nada, e mesmo que sejam elogios, são temporários. 只有主知道我们的辛苦，那才是宝贝的。 Somente o Senhor conhece o nosso trabalho duro, e isso é o que é precioso. 求主帮助我们，叫我们看见，无论在任何的事工的态度上，我们单单只是为了主。 Que o Senhor nos ajude a sermos unicamente para o Senhor em nossa atitude em qualquer ministério. 单单只为了主，这样你就能拥有一颗欢喜诚实的心。 Para que todo o nosso trabalho possa ter coração alegre e verdadeiro. 以上是我跟弟兄姐妹们今天简单的分享。 O texto acima é breve compartilhamento com os irmãos hoje. 等一下我们要召开临时的和会，我们要听取有关于教会重建的计划报告，这是非常重要的一件事情。 Em seguida teremos uma assembleia extraordinária, né? E principalmente para ouvir o relatório sobre o plano de reconstrução da igreja. 希望我们都能留下来，一起来关心教会的事情。 Espero que os irmãos possam permanecer e cuidar dos assuntos e zelar dos assuntos da igreja juntos. 我们一起低头来祷告。 Vamos orar. 主耶稣，祈求圣灵继续在我们的心中动工。 Senhor Jesus, que o Senhor continue, o Espírito Santo toca nos corações de cada 让我们所听、所领受的，能成为我们的帮助。 Que tudo aquilo que a gente ouviu, que isso sirva de ajuda para a nossa vida. 祈求圣灵继续带领我们以下的时间。 Que o Espírito Santo continue a trabalhar o tempo a seguir. 我们为着要明白主你在这间教会你的心意如何， Queremos compreender a tua vontade para esta igreja. 求圣灵继续掌权在我们的心中。 Que o Espírito Santo continue a reinar nesse local. 你的同在继续与我们等一下的这个临时和会。 Que a tua condução continue também a prosseguir na Assembleia Extraordinária. 我们仰望你的带领。 Queremos exaltar o teu cuidado. 祷告奉靠主耶稣基督的圣名， Assim oramos em nome de Jesus Cristo.阿门。 Amém.